Você que está aqui na nossa igreja, Igreja Ágape de Atibaia, sejam muito bem-vindos. Você que nos honra com a sua presença, nós nos sentimos muito honrados pela sua presença aqui. Volte mais vezes, sintam-se bem, sintam-se abraçados por cada um de nós, e que você possa entrar nessa atmosfera de amor e cada dia mais se envolver com esse amor gostoso que Deus tem derramado sobre nós. Amém? Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens, série Fundamentos, Jesus, o nosso Senhor. E eu quero dizer para você, ultimamente, eu estou tentando mudar a mensagem e não consigo. Eu estou tentando achar um outro tema para falar e eu não consigo falar. Eu consigo falar sobre isso e nós vamos falar sobre isso de novo. Mas eu acho que o tema de hoje vai falar muito ao seu coração, porque vai fazer com que você entenda um significado importante sobre Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Então eu gostaria de pedir que você pudesse abrir comigo em João, capítulo 19, versículo 30. É um versículo muito conhecido. É um versículo muito fácil de achar. E eu acho que é um dos versículos que mais fala sobre a história, por ser um dos livros mais importantes da Bíblia também. Todos acharam? João 19:30? Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando Jesus, pois, tomou vinagre, disse: está consumado. Consumou-se tudo naquele momento. Naquele ato maravilhoso. Está consumado. O tema de hoje, da nossa mensagem é este: Jesus, por que Ele morreu em uma cruz? Não vou entrar aqui em detalhes profundos sobre esse assunto, porque para que nós possamos entender em sua profundidade, nós precisamos entender um pouquinho das leis que foram estabelecidas pelo Império Romano naquela época, bem antes ali de Jesus estar aqui em nosso meio. Mas quando você começa a estudar e começa a entender as leis, o movimento do Império Romano, Império Grego, você começa a entender por que Ele morreu em uma cruz. Mas hoje nós vamos atentar em alguns pontos importantes disso, e não é só para a minha vida, é para a sua vida também. Embora eu já tenha até participado desse momento há mais de 25 anos atrás, eu entendi a cruz de Cristo, eu entendi por que Ele morreu numa cruz. Mas todas as vezes que nós falamos de cruz, algo mexe dentro do nosso coração. Se não mexe no seu coração, essa noite vai mexer. Essa noite vai falar muito ao seu coração. Algo começa a movimentar-se dentro do meu peito, um calor começa a surgir dentro do meu peito, porque é maravilhoso você entender sobre a cruz de Cristo. Eu gostaria de você também pudesse compartilhar juntamente comigo em Marcos capítulo 15, versículo 34. Nós vamos ler esse versículo e mais 3 versículos e depois nós vamos orar. Marcos, eu coloquei Mateus ali. Eu vou até dizer o porquê eu coloquei Mateus. Foi nessa hora que eu estava chamando meu filho. Não, é incrível, né? Marcos 15, 34. Eu vou até conferir para que não tenha erro. Marcos capítulo 15,
versículo 34. É Marcos 15, 34. Tá bom? E aí, quem estava no início do culto, você viu o que aconteceu, né? Saída pela direita. Né? Você lembra que eu falei logo no início do culto? Senhor, abençoe a cada um de nós nesta manhã. Lembram disso? O que eu falei depois? Mas também abençoe a todos nós nesta noite. Marcos 15, 34, por isso que eu gosto da Marina. Ela vai ser minha nora. Tá vendo? Ela faz isso porque ela quer agrado, irmão. Mas deixa ela comigo. Obrigado, Marina, estou brincando. Diz assim: a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que desamparaste? Eu quero que você risque isso. Deus meu, por que me desamparaste? Risca aí. E eu quero também pedir para que você abra comigo em Lucas 22, de 41 a 44. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui ele está falando do Getsêmani, quando ele pediu para os discípulos ficarem ali, e um tiro de pedra, cerca de 20, máximo 20 metros, ele começou a orar a Deus e disse essa frase, dizendo: Senhor, eu não quero passar pela cruz, eu não quero ser pregado naquela cruz, eu não quero estar lá, a minha vontade não é, mas que não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E ele, quando descobriu a vontade de Deus, ele orou intensamente, suou gotas de sangue, e o que aconteceu? Ele simplesmente caminhou para a cruz sem abrir a boca. E o interessante é que nós começamos em João 19:30, que diz: está consumado. Marcos 15:34, que diz: Eloi, Eloi, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? E em Lucas 22, de 41 a 44, ele passa por este momento tão difícil, e ele começa a dizer: Senhor, eu não quero passar por isso, mas que não prevaleça a minha vontade, mas a tua vontade. Vamos orar. Pai, neste momento, eu quero clamar, ó Deus, para que o Senhor venha falar com o teu povo. Que cada um daqui presente, que entrou nessa noite, com esperança ou sem esperança, com situação favorável ou não, com situações difíceis ou não, que eles saiam daqui sabendo que Jesus Cristo morreu numa cruz com um propósito. Senhor, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, e que nós possamos estar sendo fundamentados e alicerçados na tua palavra em todo o tempo. Nós te louvamos, te bendizemos, e me usa como um vaso nas tuas mãos para falar da tua palavra como lhe apraz. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos, quando nós abrimos João, o Evangelho de João, nós estamos num dos capítulos mais lindos da história de Jesus Cristo e o mais importante da história da humanidade. O interessante é que nós precisamos perguntar sempre assim: por que ele morreu em uma cruz? Não é suficiente dizer que ele morreu. Ele morreu numa cruz. Morreu. Todos morrem. Mas a diferença é por que ele morreu numa cruz. Talvez você possa estar pensando também: olha, mas morrer numa cruz não é suficiente, porque não é uma morte nobre, porque os mártires morreram dessa forma.
Se você pegar, Jesus morreu numa cruz, Isaías dentro de um tronco cerrado ao meio, Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de ser crucificado igual ao Senhor, e ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Várias pessoas foram mártires, mártires que morreram por uma causa, simplesmente morreram. Mas a morte de Cristo numa cruz tem uma essência totalmente diferente de qualquer um desses mártires. Por que que nós falamos isso? Porque nós devemos entender que não teremos proclamado completamente a morte de Cristo como nosso Senhor e Salvador, até que tenhamos limpado toda e qualquer confusão que se expõe com relação à cruz. Ele, Jesus, morreu carregando as transgressões de seu povo e sofreu a pena divina pelos pecados que nós cometemos. Ele foi abandonado numa cruz. Ele foi colocado numa cruz em nosso lugar. E é por isso que eu fiz questão de você pegar e riscar aí, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi abandonado porque existia ali a ira de Deus sobre a humanidade. Ele não merecia morrer. Ele não merecia morrer. Ele não merecia morrer na cruz e sofrer por 3 longas horas agonizantes, sufocantes naquela cruz. Ele não mereceu ser chicoteado por aqueles homens brutos e de forma brutal. Um chicote com pontas abertas e na ponta desse chicote coisas cortantes, perfurantes, que machucavam o corpo. Ele não mereceu ser cuspido, e ele não mereceu ser maltratado. Ele não mereceu suportar os nossos pecados, porque quem errou não foi ele, foi um homem lá no jardim do Éden. E por causa daquele homem, por causa daquele Adão, um segundo homem foi levantado para dizer para o primeiro: eu removi o seu pecado, eu tirei o seu pecado. Então, se ele não mereceu, por que ele morreu? É uma pergunta que nós fazemos. E eu vou dizer para você por que ele morreu. Ele, Jesus, morreu numa cruz porque Ele te ama. Ele me ama. Ele me ama do jeito que eu sou. Ele me ama da forma que eu sou, do jeito que eu ajo, das minhas atitudes. Mesmo que eu erre, Ele continua me amando em todo o tempo. Ele morreu numa cruz porque Ele te ama. E Ele te ama muito. Em João 3,16 diz algo muito interessante. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não mereceu morrer, mas por amor a mim, Ele foi a uma cruz. Ele me religou de volta a Deus. Ele morreu para cumprir um plano maravilhoso de Deus, que era resgatar a humanidade de volta a Deus. Ele deu a oportunidade para toda língua, toda raça, toda nação confessar que Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. O único que pode remover pecados e transgressões. Eu gosto dessa frase de John Piper, que diz: você nunca experimentará a totalidade da grandeza do amor de Deus por você, se não enxergar o amor dele em relação ao seu estado anterior de morte. Quero resumir para você isso. Você só vai entender o amor de Deus quando você olhar para a sua vida antes da tua salvação e falar assim: Ele me amou. Ele me amou muito.
Ele não me amou pouco, não. Ele me amou muito. Jesus morreu em uma cruz por amor. Tudo foi por amor. Amor a uma vida como a minha, decadente, cheia de pecado. Falava palavrão, falava as coisas que não condiziam com a palavra de Deus. Mas foi por amor que lá na cruz Ele falou: eu morri por você. E lá num culto em 1987 para 88, 1987 para ser mais exato, eu entreguei a minha vida para Jesus e fui transformado completamente por Jesus. Ele me transformou, e isso foi por amor. Não existe outra forma. Porque Ele morreu uma cruz. Agora eu quero que você pense um pouquinho, e se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos, e se lance naquele momento na cruz, naquele dia. Qual seria a sua sensação se você estivesse vendo Jesus morrendo por você ali? Qual seria a sensação que você teria? Qual seria o sentimento que você teria? Será que nós estaríamos angustiados? Será que nós estaríamos com tristeza, dizendo: Ele morreu por mim na cruz? Como pode isso? Como pode Ele morrer por mim? Pense agora, você, aos pés da cruz, vendo Jesus morrendo por você. Qual é o sentimento que você tem quando você escuta os pregos batendo em seus pés, os pregos sendo cravados em suas mãos, e aquele barulho metálico de um martelo e um grampo batendo em suas mãos e em seus pés? Quando eu fecho os meus olhos e lembro deste momento, cada martelada que Ele dava naquelas mãos, eu imaginava Jesus pensando em mim e pensando em você, dizendo: foi por você, é por você que eu estou morrendo, é por você que eu faço isso, é por você. Agora pense um pouquinho o que passou na mente de Jesus momentos antes da crucificação. Se nós pensarmos um pouquinho e fechar os nossos olhos, nós vamos ver a dificuldade que Ele teve para chegar até o Calvário, suportando uma cruz, e na realidade era um pedaço de uma tora de quase 30 quilos sobre os seus ombros. Qual seria essa sensação que você teria olhando para o madeiro? Eu vou falar aqui, e eu peço que você agora abra os seus olhos e veja qual foi a primeira sensação que Jesus teve na cruz. A primeira sensação foi esta: desamparo de Deus. Desamparo de Deus. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esta sensação de desamparo para Jesus deveria ter sido terrível. Quanto mais ele precisou da ajuda do seu pai, o seu pai não compactuou com o pecado que Jesus assumiu. Ele não falava com Jesus como ele falava antigamente. Ele parou, cessou. E Jesus disse: Pai, eu estou desamparado. Socorre-me, eu estou aflito. Eu acho que é uma das passagens mais assombrosas e perturbadoras que existe dentro das Escrituras Sagradas, que é este relato. Eu fico pensando, Jesus dizendo assim: eu estou sozinho e ninguém pode ou vai me ajudar. Nem mesmo o meu próprio Pai pode me ajudar neste momento.
Pense na vida de Jesus, um filho impecável, com atitudes perfeitas, relacionamento perfeito. As palavras de Jesus, para todos que necessitavam de uma palavra, atendia à necessidade daquelas pessoas. E ele estava naquele momento sozinho. Sozinho. E eu creio que aquele momento na cruz sozinho foi o momento onde ele viu o propósito da vida dele. Ele ficou desamparado lá, para que eu hoje não ficasse desamparado por ele. Glória a Deus, glória a Deus. Ele passou por todo esse momento de dificuldade para que nós pudéssemos hoje contar com ele. Não apenas somente cantar Jesus, nome sobre todo nome, não. É cantar e contar com ele em todo o tempo. Não existe outra forma. Cristo não estava apenas clamando, mas estava direcionando os seus leitores e a todos que estavam vendo aquele momento, para Salmo capítulo 22, versículos de 1 a 6. Eu quero que você abra para que você possa acompanhar comigo. Salmo capítulo 22, de 1 a 6, quando Davi faz referência a Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, versículos 1 e 2: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. A palavra desamparado no grego significa desertado, ou seja, sem qualquer tipo de comunicação. É você e mais você, e mais ninguém pode fazer nada por você. Você está desertado, você está fora desse plano. Jesus estava consciente disso. O Pai ficou surdo diante do seu clamor. Agora escute, você que está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nos honrando com a sua presença, você não está mais desamparado. Você não está desamparado. Por mais que você pense que o seu Deus, o nosso Deus, esteja surdo, não ouvindo a tua voz, Ele hoje está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está disponível porque Jesus ficou desamparado por você lá na cruz. E hoje você pode ter esse relacionamento, você pode estar religando a sua vida a Jesus, você pode estar se reconciliando com Jesus, você pode estar se posicionando diante de Jesus e tomando um caminho aonde você vai ver as coisas maravilhosas acontecendo. A nossa sensação e o nosso imediatismo é que Deus responda de forma rápida. E Deus não vai responder de forma rápida, meu irmão. Minha irmã, Ele é Deus, Ele responde a hora que Ele quer, no momento que Ele quer e do jeito que Ele quer. Pode ser que venha de uma forma rápida, pode ser que venha de uma forma que você diga assim, uau, Deus me respondeu. Agora, muitas vezes nós achamos que é Deus que está respondendo, mas na verdade não é. Sou eu respondendo para mim mesmo o que eu quero ouvir de mim mesmo e não de Deus. Quando Jesus ele foi na cruz, Ele foi lá para não deixar você desamparado. Não deixar você desamparado. E eu creio, e eu digo, eu não estou só. Eu não estou só. E eu quero que você reflita um pouquinho comigo, bem rapidamente, pensando no seguinte: lá em João, quando ele fala sobre a presença do Espírito Santo, quando ele fala que ele vai precisar ir ao céu para que o Espírito Santo venha, isso aconteceu para que nós não fiquemos desamparados.
E isso aconteceu. Se você analisar as Escrituras, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens que estavam reunidos naquele mesmo lugar. Então você pode crer, e creia somente, você não está só. Você tem um Consolador, que é igual, da mesma espécie que Jesus tinha, ele está disponível na sua vida. E isso é importante para que você possa entender que independente da condição e da luta que você possa estar passando, você não está só. Salmo capítulo 22, versículos 4 e 5. Diz o seguinte: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Todos que confiam a sua vida a Jesus não estão desamparados e não são confundidos, porque você tem uma marca. Essa marca é a marca do sangue do Cordeiro, é a marca do sangue de Cristo. Naquele momento de angústia, Jesus estava naquele lugar, ele estava lembrando e passando assim: ó, Deus, Pai, os nossos pais no passado precisavam da sua ajuda e o Senhor os ajudou. Agora eu preciso da sua ajuda e eu não consigo receber a sua ajuda. Por que o Senhor concedeu livramento lá e não concede livramento aqui? Eu vou dizer para você, naquele momento da cruz, Deus nem ouvia o clamor de Jesus. Ele estava separado, porque Jesus estava assumindo todo o seu e o meu pecado. Eu quero que você preste atenção nisso. Este justo, chamado Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a pedra angular, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o juiz, o advogado, o próprio Filho de Deus, estava desamparado. Para não se dizer abandonado. Qual poderia ser a razão deste abandono? Porque Deus voltou as costas para o seu Filho unigênito. Eu quero que você abra em Salmo 22, 3. Aí vai ter uma frase ali muito interessante que diz: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O questionamento de Jesus já falou por aqui: contudo, tu és santo. Independente da situação, eu vou continuar louvando o Senhor, eu vou continuar bendizendo o Senhor, eu vou continuar a minha vida louvando o Senhor, independente de qualquer coisa. E Jesus, naquele momento, lembra de versículo 3, que eram das coisas que remetiam Jesus do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No versículo 6, olha só algo interessante. Versículo 6 diz o seguinte: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha a qualificação que Jesus ali coloca-se na cruz do Calvário. Verme e opróbrio dos homens. Opróbrio significa vergonha e humilhação. Todos nós pensamos que Jesus foi crucificado daquela forma linda, maravilhosa, com um paninho, né? Com um paninho aqui. Naquela época, a pessoa crucificada era nua, sem roupa. Você imagina a humilhação que Jesus passou. Aqui a gente pode fazer até uma referência, uma comparação. Quando você vem para Cristo, você vem nu, você vem sem roupa, você vem com o coração aberto dizendo: tudo entregarei.
Você vem dizendo: eu não consigo e eu não sei mais o que fazer nessa condição. Jesus passou por essa vergonha, por essa humilhação, pelo pecado de cada um de nós. E Jesus, lá na cruz, quando ele não mais considerava alguém, ele ainda clamou. Ele não clamou: Deus meu, porque as pessoas me desampararam. Queridos, se você se sente desamparado por pessoas, eu quero dizer uma coisa para você: pessoas vêm e vão, mas o meu Deus permanece para sempre à disposição de cada um de nós. De cada um de nós. Ele não falha, Ele não erra, Ele não fala nada que não seja de acordo com a sua própria vontade. Jesus buscou saber o porquê que Deus o colocou numa cruz. E isso está em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A pergunta por que Jesus morreu numa cruz passa agora a ser: para que Jesus morreu numa cruz? Não é mais o porquê, mas para quê? E Jesus morreu numa cruz para, outro ponto, remover as transgressões e pecados e todas as ordenanças que estavam sobre nós. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi por você, foi por amor a você que Jesus morreu em uma cruz. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: lá na cruz, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a numa cruz. Ele retirou todo o peso do pecado e todo o fardo do pecado. Você não precisa mais carregar nada sobre as suas costas. Jesus fez tudo isso por você. Por amor, ele removeu toda a escrita de dívida. Eu estava condenado. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o meu nome foi escrito no livro da vida, por um sangue pago muito alto. O meu nome estava escrito no livro do inferno. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu fui liberto daquela cadeia, eu fui liberto das trevas, e meu nome foi escrito no livro da vida, e eu comecei a viver uma nova vida, uma vida totalmente diferente. Jesus, lá na cruz, para cancelar o escrito de dívida, teve que derramar o seu sangue. Sangue este que cura todas as feridas, nos limpa de todo pecado, de toda acusação. Jesus derramou o seu sangue, e o derramar do seu sangue, daquele sangue, trouxe a própria vida de Deus para mim e para você. É a própria vida de Deus, é a essência de Deus. Ao derramar esse sangue, ele cancelou a dívida, ele removeu a acusação, retirou das mãos do inimigo a minha vida e deu a oportunidade de eu viver uma nova vida em Cristo Jesus. E eu espero que você possa assim fazer também. E eu espero que você possa se renovar na presença de Deus, para que você entenda que a sua jornada, a sua caminhada, você nunca está só, independente muitas vezes que talvez você não escute a voz de Deus. Não desista, continue a sua jornada, porque Jesus está com você.
Ele não te desamparou. O sangue é o ponto de encontro entre Deus e o homem. O sangue é o ponto de encontro entre Deus e o homem. E a Bíblia diz em Hebreus 9:22, o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus morreu numa cruz para que nós pudéssemos voltar ao caminho, para que nós pudéssemos ter de novo um diálogo com Deus, e não um monólogo, mas um diálogo com Deus. Jesus morreu para que nós pudéssemos encontrar o arrependimento. E eu vou dizer algo aqui muito importante para você. De Gênesis a Apocalipse, o que tem de essência do Evangelho, de Gênesis a Malaquias e depois de Mateus a Apocalipse, a essência do Evangelho é arrependimento e perdão de pecados. É o homem sempre buscando ter um relacionamento com Deus, e Deus proporcionando oportunidade para que este homem conheça esse arrependimento e mude a sua vida. Deus falou de Gênesis a Malaquias sobre isso, e quando Jesus veio de Mateus até o final de Gênesis, você só vê isso na Bíblia. Jesus sempre fazendo e falando com os fariseus: o meu Pai precisa ser glorificado. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E Jesus, ele só fala isso. A essência da palavra de Deus é arrependimento e salvação para o homem. Não estou dizendo que você não possa falar sobre bênção, não estou dizendo que você não possa falar sobre vitória, triunfo, não estou falando isso. Mas a essência é falar para o homem: você precisa de Deus, e você precisa se arrepender dos seus pecados. Essa é a essência da palavra de Deus. E como se faz isso? Simples, basta você crer. Quando você crê, você pode receber aquilo que você necessita. Quando você crê, você pode ser preenchido com aquilo que está faltando hoje na sua vida, que é Jesus Cristo. Basta você crer que você pode ser inundado com a presença de Deus. Basta você crer, essa ausência vai ser tirada e vai ser colocada a permanência de um Deus em sua vida e sobre a sua vida. É preciso mudar, é preciso ser transformado, é preciso ser transformado, é correr para a cruz e dizer assim: eu preciso de perdão, eu necessito de perdão. Para que Jesus morreu numa cruz? Para quê? Para dizer para você nesse momento, que existe sim, uma coisa que nós não temos, que é esperança. Ele morreu numa cruz para dizer para você que hoje existe uma esperança. Ele morreu numa cruz para dizer para você que existe uma saída. Ele morreu numa cruz para dizer para você que Ele vive eternamente. Aleluia! Ele vive, e se Ele vive, eu preciso entender a cruz, eu preciso ir para a cruz, eu preciso desvendar esse mistério da cruz. Eu preciso abraçar a cruz de Cristo, e não abraçar coisas que não são consistentes, e que não trazem nenhum tipo de consolidação na minha vida. A cruz traz consolidação, a cruz traz força, a cruz traz permanência, a cruz traz vitória, a cruz traz bênção, a cruz traz saída, esperança. Talvez nós não tenhamos esperança, mas Ele está dizendo para você nessa noite, para mim: meu filho, eu sou a tua esperança. Ele está dizendo para você: meu filho, eu sou a sua saída. Bata na minha porta, porque eu quero entrar e cear com você. Eis que estou à porta e bato.
Não estou dizendo aqui que você vai ter que aceitar a Cristo de novo, não é isso. Se você já tem Cristo, eu quero que você se solidifique ainda mais. E você reveja a sua vida, se você está vivendo da forma que condiz com aquilo que a palavra diz que você precisa fazer. E se você não está fazendo, hoje é o momento de você encontrar a cruz de Cristo. E lá depositar a sua vida aos pés da cruz. Ele se tornou culpado pela mentira. Ele se tornou culpado da calúnia. Ele se tornou culpado da inveja. Ele se tornou culpado pelos pecados imundos e sujos que nós cometemos. Ele foi condenado com o inferno porque eu e você merecíamos o inferno. Mas ele foi condenado no meu lugar para que nós não tenhamos que passar pelo inferno. Para que Jesus morreu? Existem mistérios entre a salvação e a cruz, concordo com você. Concordo, se você conhece um pouquinho da profundidade da palavra de Deus, você com certeza, existem tantos mistérios entre a salvação e a cruz. Mas o importante hoje é que você precisa entender que Jesus quer e deseja que você volte para Ele o mais breve possível. Eu peço que você apenas confie em Jesus e deposite a sua vida aos pés da cruz. Simplesmente creia que Ele morreu em uma cruz. Porque Deus te ama muito. Ele te ama muito. E quer ter um relacionamento sem barreiras com você. Um relacionamento sem impedimento. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Eu me entreguei a um Jesus que está vivo e não mais morto. Eu me entreguei a Jesus vivo. Ele me deu uma nova canção. Colocou em meus lábios um cântico novo. E me deu uma nova bandeira para proclamar. E essa bandeira é Reino de Deus. Queridos, pode ir. Eu sei de onde vim, eu sei o porquê estou aqui, e eu sei para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o porquê eu estou aqui. Para proclamar essas virtudes. Desta pessoa chamada Jesus Cristo, que morreu por mim e que morreu por você. E eu sei para onde eu vou. Um dia eu vou encontrar com o meu Senhor, com o meu Salvador. Vou encontrar com Ele e participar das bodas do Cordeiro, aonde Ele vai estar servindo o pão, e nós vamos estar ali, glorificando a Ele em todo o tempo. Agora, a pergunta que eu faço para você é essa: e você sabe de onde você veio? Por que você está aqui? E você sabe para onde você vai? Que nós possamos entender a mensagem da cruz. Por que Jesus morreu em uma cruz? Mas não só saber o porquê, mas também entender para que Ele morreu em uma cruz. Tem diferença quando você fala o porquê que Ele morreu e para que Ele morreu. Eu vou dizer para você, o porquê é para você tirar a dúvida. O para quê é para afirmar sobre a cruz de Cristo. É afirmar o que Ele já fez em você. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu digo para você, a mensagem da cruz tem falado muito ao meu coração. Muito ao meu coração.
Eu espero que essa mensagem também tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. Que você possa passar essa mensagem a todas as pessoas, e que essa mensagem possa aquecer o seu coração em todo o tempo. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar?